Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz, amém? Esse último final de semana eu voltei para Minas, rever a minha família, casar minha irmã mais velha. Foi o chororô desde o início do casamento até o final. E foi muito bom. Bom também acompanhar de longe o que vocês viveram aqui. Alguns também devem que viajou ou não. Mas há algo que sempre acontece quando eu volto para casa, eu visito meus pais ou meus avós. A minha avó materna, a única que está viva, ela mora no norte de Minas, em Janaúba, e sempre quando eu vou visitá-la, eu choro muito, né? Não que eu chore à toa, eu chore por coisas que têm valor em mim, assim, que mexem comigo. E aí eu despedi da minha mãe, eu voltei na segunda, em casa, já segurando o choro para falar que o filho está crescendo, né? Mas não aguenta, segura e vai para o carro, e está meu pai e meu primo para me levar na rodoviária. E aí eu chego na rodoviária, meu pai precisava sair junto com meu primo, e me deixaram lá, e quando eu fui despedir, eu já não aguentava mais, despedir aos choros, né? E aí é uma longa viagem até aqui, e aí eu vim refletindo, né? Eu durmo a maior parte, mas eu vim refletindo no início, como é diferente, né? Não sei se você já teve essa experiência de sair do lar, de sair de casa, e como isso faz falta. E como isso mexe com a gente. E aí, minha cabeça ela viaja mais que eu sou muito viajado. E aí eu comecei a imaginar, e eu gosto de fazer sempre uma leitura do que Jesus ele pode me ensinar com aquilo que eu estou vivendo. E aí eu já comecei a imaginar, caraca, como é que é a minha vida dentro da casa do Pai, e quando eu saio da casa do Pai para viver outras coisas, viver um outro momento, como isso muda. E como sempre quando eu chego na casa dos meus pais, sempre tem alguma coisa diferente. Sempre, os móveis estão diferentes. Essa última vez ele colocou um negócio que eu nem sei o nome lá na casa. Isso é engraçado porque quando nós nos afastamos da casa do Pai, nós perdemos o ritmo da casa. Nós deixamos de viver o que a casa oferece. E como deixamos? Estava conversando com um amigo meu esses dias. Quando eu morava em casa, eu tomava meu banho, deixava minha roupa suja, e aí, com um pó de pirim-pim-pim, ela chegava limpa na minha gaveta. Passava uma semana dormindo no lençol, com um pó de pirim-pim-pim estava diferente, era um novo, era um limpo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a jogar as roupas num canto, achando que no pó de pirim-pim-pim ela estava limpa. Mas, meu irmão, até hoje ela está lá. Muda. Não são mais as mesmas coisas. É uma certa independência, que isso traz um desconforto. A gente acha que a gente já está grande demais para ser independente. Isso ficou bagunçando um pouco na minha cabeça, é por isso que eu queria introduzir com isso. Não é bom. Não é bom estar fora da casa do Pai. É bom que o filho esteja na casa do Pai. Amém? Vim com esse terno hoje para ver se tinha algum poder com o terno. Mas eu estou vendo que é normal. Então está muito bom. Então fica mais como um estilo mesmo. Amém? Eu queria então te perguntar, como está seu coração? Mais um dia, né? Como foi sua semana? Responde para você mesmo, como foi sua semana? Como o seu coração nesse domingo, essa manhã, chega para mais uma semana? É um coração, Rafa, de amargura, de inveja, carregado de ciúmes, só de desgraças na vida que vem acontecendo durante a sua semana? Nós já estamos numa crise nacional, isso está te afetando? Ou seu coração está em paz? Chegou uma bênção na sua família, na sua vida, e você está bem, você está feliz? Como está seu coração? E se você está me ouvindo aqui essa manhã, ou pela internet, quer dizer que você está vivo. Então, se estamos vivos, nós estamos aptos a tomar decisões. Nós estamos com consciência para tomar algumas decisões da nossa vida. E como isso é importante? Eu quero breve expor esse texto e traçar alguns desafios para tomarmos algumas decisões. Amém? Abre a sua Bíblia aí nas parábolas das 10 minas. Não são 10 meninas, né?
É difícil arranjar uma, né? Imagina 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vai dizer de um contexto onde Jesus, ele volta de um encontro com um publicano chamado Zaqueu. Jesus, ele tem um tempo com ele, um almoço, uma janta, se eu não me engano. Não lembro, não me recordo muito bem. Mas tem um momento de Jesus olhar, enxergar Zaqueu na árvore e falar assim: eu quero ter com você na sua casa. E aí acontece aquela loucura toda que a gente já sabe da história de Zaqueu. E aí, isso já é em Jericó, já é no caminho de Jericó. Jesus já está quase chegando em Jerusalém. E aí, Jesus, ele conta essas parábolas das 10 minas para deixar bem claro que mesmo com a chegada dele, do Messias, em Jerusalém, ainda não era chegada a hora de estabelecer o reino dele. E ele conta essa parábola. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociais até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócios cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhes o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Verso 20. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros? E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai o que tem às 10. Só até aí. É uma parábola muito interessante. O seu Senhor dá aos seus servos de modo igual, de quantia igual, a cada um uma mina, uma quantidade de dinheiro a ser investido. E aí ele fala o seguinte: gere alguma coisa para mim aí. Eu estou deixando aqui 10 mil na mão da Nancy, 10 mil na mão da Jaque, 10 mil na mão, e eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou voltar. E aí eu quero ver o que vocês geraram. Uns revoltados não geraram nada. E aí o Senhor chega e ele começa a perguntar: amigão, o que aconteceu com aquilo que eu te dei? Não, Senhor, aquilo que você deixou na minha mão eu gerei 10. Ah, muito bom. Então você vai governar com aquelas 10 cidades. Próximo, quantas que você conseguiu? Gerou 5, meu Senhor. 5, muito bom. O próximo: ah, meu Senhor, você sabe, né? Eu sei que você é um homem rigoroso, é um homem que não é justo, né? Que ele fala: você ceifa o que não semeou. E aí o Senhor fala: você está de brincadeira comigo. E é isso que eu quero refletir com vocês essa manhã, sobre 3 pontos em cima desse texto. O primeiro: Jesus entrega de igual forma para cada um de seus servos a mesma quantia, o mesmo jeito e uma responsabilidade. E eu quero definir isso aqui. Jesus, o nosso Senhor, nos entrega como servos dele uma responsabilidade. E ele entregou em nós algo de mais precioso. Porque quando ele morreu e ressuscitou, antes de tudo isso, ele disse algo muito importante. Ele falou: eu não vou deixar meus filhos órfãos. Eu vou deixar o melhor de mim. Eu vou deixar algo que também sou eu. Deixarei a vocês o Consolador. E quem que é esse Consolador, igreja? O Espírito Santo de Deus. Tem algo mais precioso que isso, que Jesus poderia deixar com a gente?
O Espírito Santo de Deus. Ele deixou na vida de cada um que assume a responsabilidade com Ele, que quer ter parte com Ele. Mas a pergunta é o seguinte: o que a igreja tem feito com isso? No Antigo Testamento a gente vai ver um outro relacionamento com Deus, um pouco diferente. O Espírito Santo não habitava diretamente o tempo todo, de uma forma integral na vida das pessoas. Mas mesmo assim eles geravam e faziam grandes coisas para esse Deus. No respeito, no amor, no temor, na submissão, na obediência. E aí eu enxergo uma geração, em pleno século 21, bem depois da morte e ressurreição de Jesus, uma geração que tem o privilégio de ter o Espírito Santo o tempo todo, que não precisa, pastor Reinaldo, subir um monte para tentar, para ver se Deus fala com ele. Moisés, quando subia ao monte, nem sempre Deus se revelava. Nem sempre Deus se revelava. Ficava dias subindo e às vezes Deus não falava. Moisés não tinha parte. Mas nós não. Temos um privilégio de ter o tempo todo o Espírito Santo dentro de nós. Mas o que nós temos gerado? O que nós temos feito e aproveitado com isso? O John disse ontem no sabadão que foi um culto muito bom, que é o encontro dos jovens aqui da igreja. Ele citou Romanos 12, 2, em dizer o seguinte, lá vai dizer: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformais pela renovação da sua mente, e tal. Mas o John, ele bateu numa tecla o seguinte: como a cultura tem entrado e ganhado espaço no nosso coração, na vida também da igreja. Ah, aquilo ali pode. Isso aqui é tranquilo. Não, eu preciso ganhar, é meu emprego. Uma coisa é igreja, uma coisa é emprego. Como a cultura corrompida tem entrado em nosso coração, tem feito parte do nosso caráter. O que nós temos feito com isso? Segundo ponto, o que eu tenho gerado com o que está em minhas mãos? Se Deus coloca algo em nós, o que temos gerado com aquilo que Ele coloca em nossas mãos? É engraçado, né? Tem um amigo, não vou citar o nome dele porque está gravando, senão eu falava. Mas eu tenho esse amigo, ele estudou comigo bastante tempo, no final do ensino fundamental, no ensino médio. E ele era um cristão, né, de família toda na igreja, um cara que teve uma experiência com Deus, mas ele estava bem desviado. E aí, numa conversa com ele confessava muita coisa para mim, a gente trocava muita ideia. E aí um dia eu chamei, cara, eu levei um amigo não convertido, ele voltou de um encontro lá da nossa igreja, que chama Encontro com Deus, que a gente tem lá um final de semana. E aí ele voltou quente com Deus, se entregou a vida para Jesus. E aí eu falei com esse amigo: mano, vamos no próximo encontro, eu pago para você. E ele olhou para mim e falou: Mateuzinho, não é a hora ainda. Eu falei: mas como assim? Cara, eu conheço o nosso Deus, eu sei o que Ele quer de mim, mas eu não estou disponível agora, cara. Eu quero curtir um pouco a minha vida. Desculpa, Mateuzinho, de falar isso, mas eu quero curtir a minha adolescência, a minha juventude. Depois eu volto para esse Deus. E aí eu fiquei pensando, porque muita gente, pastor Reinaldo, entende o que Deus tem para ele. Muita gente que já viveu aqui sabe quem é Deus e sabe o projeto que Deus tem para ele. Gente chamada, gente escolhida no mundão hoje. Porque sabe, se vir à igreja não vai resistir, tamanha a glória de Deus. Não vai resistir, tamanha a voz de Deus que é tão forte e latente no coração dele. E aí eu fico me perguntando, gente que, como no primeiro ponto diz, entende que Jesus entregou algo para ele, sabe o que Deus quer dele, mas não quer gerar. Porque sabe que quando a gente começa a gerar, vem também as responsabilidades. A nossa decisão começa a ficar de lado. Nós não temos mais os nossos programas que nós queremos. Não é mais a gente que dita a regra. A gente não cuida só mais da gente, porque quando a gente assume a missão, o outro é mais importante que nós. Se eu preciso deixar de dormir para que o outro esteja bem, eu preciso disso. Se eu preciso tirar do meu para o outro comer, eu preciso, porque é a responsabilidade de quem entendeu a missão, de quem está gerando.
E muita gente que entende isso não quer gerar, porque sabe da responsabilidade. Sabe da responsabilidade. Mas Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer algo tremendo no capítulo 12, no verso 30. Aquele que não está comigo, que não é por mim, é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Esse é o problema. É por isso que nós temos que alertar a igreja de hoje. Não tem meio termo. Ou nós estamos ajuntando com o Pai, ou nós estamos espalhando, ou nós estamos com Ele, ou nós não estamos. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Ou nós estamos com Ele nesta, ou nós não estamos. Qual é o nosso lugar como igreja? Qual é o nosso papel como igreja local? Não tem meio termo. O que nós temos gerado? Quantas pessoas nesse início de ano? Gente, já está acabando o primeiro semestre. Nós já estamos indo para o fim do primeiro semestre. Quem já se converteu através da sua vida? Ah, Mateus, eu já preguei. Amém. Porque quem faz é o Espírito. Mas o que nós temos feito para isso? Vamos pensar como igreja local. Hoje nós temos quantos membros, pastor? 700? 740 mais ou menos. Eu vou pegar a calculadora aqui, porque eu não quero pagar de burro, né? Ah, não pode. Vamos na calculadora. 740 membros. Se nesse primeiro semestre, cada membro visitar mais um membro, nós teremos 1.480 pessoas conectadas. Um membro visitando outro membro. Não ia caber mais nesse lugar. Não necessariamente nesse lugar, mas vamos pensar como igreja, um membro, cada um, responsabilidade de uma vida. Pastor Reinaldo, nós vamos ter que comprar esse lugar tudo aí, aplanar e, ou não sei, não vai ter lugar. Já parou para pensar? É uma vida. Vitinho, uma vida. Um amigo que estudou com você, um amigo que trabalha com você, para você cuidar, para você mandar mensagem durante a semana. Para você não ficar chato, mas tentar mostrar Jesus de alguma forma. Um amigo. Um amigo. Você tem que colocar no papel. As empresas crescem assim. Não que nós somos empresas, mas nós temos que pegar essa lógica. Amém? Como anda o nosso comprometimento com a igreja? Eu vejo hoje muitos membros assim, eu vou para a igreja, mas eu só vou para ouvir. Meu ministério é o banco. Isso é muito sério. É muito sério. Deus, ele tem um ministério, ele chama cada um, olha, para você ver, ele deu uma responsabilidade e cada um vai gerar alguma coisa. Não que o outro seja melhor que o outro, não. Ou que o outro seja maior que o outro. Mas cada um vai trabalhar de uma forma. Tem gente que vem ao culto, mas tem ministério durante a semana, cuida de gente, pastoreia a galera, pastoreia os amigos, pastoreia a família. Às vezes não tem o tempo aqui, porque tem que cuidar de alguma doença da família, mas está sempre aqui, está cuidando lá, amém. Mas eu vejo muita gente não fazendo nada. E com a desculpinha o seguinte, deixa o pessoal que sempre faz. São muito bons, está muito legal o culto. Deixa o pessoal. O que nós temos feito? Será que nós temos chegado para a nossa liderança e falar, o que precisa? Precisa que eu venha aqui regar a plantinha? Precisa que eu pegue no pesado? Pastor, não tenho dinheiro não, mas eu sei cozinhar, precisa de mim? Eu sei fazer tricô, o que a gente pode pensar para ajudar a comunidade? Pastor, eu sei fazer isso, eu não tenho isso, mas está entendendo? Isso é ser igreja. Isso é entender que nós precisamos gerar algo com a responsabilidade que nos fora dada. E o que nós temos feito com isso? Terceiro ponto. E a bateria do iPad acabou, amém. Terceiro ponto e último ponto. Encerrando essa reflexão nessa manhã. E te enrolando aí porque ainda não achei. Amém. E com muito temor, esse é o último ponto.
é que Ele voltará. Amém? Ele voltará. E quando Ele voltar, o que nós iremos apresentar em nossas mãos? Está aqui, Pai, com o dom que o Senhor me deu. Está aqui, com as finanças que o Senhor me deu. Eu ajudei fulano, eu investi na minha família, na educação. Está aqui, Pai. Isso é o que estremece o nosso coração, porque Ele vai voltar. Como esse Senhor na parábola. Jesus veio ao mundo e muitos não o reconheceram como mestre. Muitos não o reconheceram como filho de Deus, como diz a parábola. Mas Ele declara que Ele vai voltar. E quando voltar, nós precisamos oferecer algo. E o que nós iremos oferecer? Eu já queria chamar o Ministério de Louvor para subir. O Salmo 32, 8 e 9 vai dizer que eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Presta atenção em mim aqui. Se você não prestou atenção nada dessa reflexão, olha para mim agora. Olha o que esse salmo está dizendo. É um salmo que eu sempre leio, para renovar meu entendimento. Eu o instruirei, eu, Pai, o instruirei, e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus nos chamou com um projeto e com um propósito real. Ele deu a cada um de nós aqui, você que está me ouvindo, cada um de nós, uma responsabilidade. Ele colocou dentro do seu coração o Espírito Santo que precisa gerar algo. E o que nós temos gerado, meu irmão? O que nós temos feito? Não só pela instituição, mas pelo reino de Deus. Algo prático, algo que é visível. Esse é mais um ano. É mais um ano da gente gerar mais. Da gente gerar vida, da gente gerar Jesus. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar parados. Ele voltará. Ele voltará. Eu não quero assustar como um Deus bravo, um Deus mau, não, mas Ele voltará. E aí nós precisaremos apresentar para Ele o que nós fizemos. E onde estava o nosso coração nesse todo o tempo que Ele nos disponibilizou para viver. Você tem vida. Você existe. Vida só há em Jesus. Vida é além de existir. Nós precisamos parar de apenas existir e começar a viver. Vida só há em Cristo. Vida só há gerando vidas. Gerando vidas. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Já disse com a juventude, na trilogia do Senhor dos Anéis, Frodo assume uma missão. E depois de um tempo conturbado dessa missão, ele chega para o seu mestre e diz o seguinte: Gandalf, eu estou cansado de viver a missão. Eu queria viver tempos mais tranquilos. Gandalf, com toda a sabedoria, olha para Frodo e diz: Frodo, meu querido, essa é a fala de todos que assumem uma responsabilidade como essa. Não nos é dada, Frodo, a oportunidade de escolher o tempo que iremos viver, Paulão. Mas está em nossas mãos o que faremos com o tempo que nos é dado. Igreja Evangélica Batista em Ferreira, o que nós iremos fazer com a missão, com a responsabilidade que nos é dada? O que nós iremos fazer? Que Deus faça, que a gente diminua, que Ele cumpra, e que nós possamos só obedecer, mesmo que doa, mesmo que possamos perder tudo, mas por uma causa maior, pelo um Deus Pai, um Deus que nos criou e nos chamou para viver uma vida além da existência. Que Deus seja em você, que você gere. Esse é o desafio.